Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números ele é a nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, ao profeta vindouro. Em Josué ele é o capitão de nossa salvação vencedor. Em Juízes ele é juiz e legislador. Em Ruth ele é o parente remidor chegado. Em 1ª e 2ª Samuel ele é o profeta em que nós confiamos. Em Reis e Crônicas ele é o nosso rei reinante. Em Esdras ele é o reconstrutor das muralhas destruídas de nossa vida. Em Neemias ele é o nosso restaurador. Em Esther ele é o nosso Mardoqueu. Em Jó ele é o nosso redentor sempre eterno, porque eu sei que o meu redentor vive. Em Salmos ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar faz verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Em Provérbios Eclesiastes ele é a nossa sabedoria. Em Cantares de Salomão ele é o nosso amado esposo. Ele aí que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao game e ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pela janela e reluzindo pelas grades. O meu amado me fala e me diz: levanta-te, amiga minha formosa, a mim vem. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz do Espírito Santo ouve-se em nossa terra. Mas em Isaías ele é o príncipe da paz. Em Jeremias ele é o nosso renovo justo. Em Lamentações de Jeremias ele é o nosso profeta lamentador. Em Ezequiel ele é maravilhoso homem de 4 faces. Em Daniel ele é o 4º homem das fornalhas ardentes de nossa vida. Em Oséias ele é o marido fiel para sempre casado com a desviada. Em Joel ele é batizador com Espírito Santo e com fogo. E há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Aleluia, aleluia. Mas em Amós ele é o carregador de nosso fardo. Em Obadias ele é poderoso para salvar. Em Jonas ele é o nosso grande missionário estrangeiro. Em Miqueias ele é o mensageiro de pés formosos. Em Naum ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque ele é evangelista de Deus, gritando: revificai o vosso trabalho no meio dos anos. Em Sofonias ele é o nosso salvador. Em Ageu ele é o restaurador da herança perdida de Deus. Em Zacarias ele é a fonte acerca da casa de Davi para purificar o pecado e a impureza. Mas em Malaquias está escrito: e vós que temeis o meu nome, eis que nascerá o sol da justiça. 400 anos de silêncio. E a Bíblia divide o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é um anelo, mas no Novo Testamento ele é a realização. No Antigo Testamento ele é criador, mas no Novo Testamento ele é redentor. No Antigo Testamento ele é Deus majestoso, mas no Novo Testamento é o Pai Nosso. No Antigo Testamento é as primeiras coisas, mas no Novo Testamento é as últimas coisas. No Antigo Testamento é a maldição pelo pecado, mas no Novo Testamento é o remédio contra o pecado. No Antigo Testamento há sacrifício de sangue, mas no Novo Testamento
Testamento, Cristo é o Cordeiro. No Antigo Testamento é as cerimônias exteriores, mas no Novo Testamento é a experiência interior. No Antigo Testamento é o código escrito, mas no Novo Testamento ele é o Espírito. No Antigo Testamento é a escravidão, mas no Novo Testamento é a liberdade. No Antigo Testamento ele é a lei, mas no Novo Testamento ele é o Evangelho. No Antigo Testamento é o paraíso perdido, mas no Novo Testamento é o paraíso recuperado. No Antigo Testamento é a profecia, mas no Novo Testamento é o cumprimento. No Antigo Testamento é o Messias esperado, mas no Novo Testamento ele é o nosso Salvador. Aleluia, mas em Mateus ele é Emanuel, que significa Deus conosco, e essa é uma realidade sentida em que Deus está conosco em nosso meio. Em Marcos ele é servo fiel, venho para servir, não ser servido, e pelo seu Espírito ele ministra bênçãos espirituais da sua igreja. Em Lucas ele é filho do homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em João ele é verbo revelado, verbo manifestado e verbo encarnado, porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, foi ele que fez tudo, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque como homem, ele é filho de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. Como homem, ele se sentiu cansaço, mas como Deus, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é a fonte da água da vida. Aleluia. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, porque ele é o nosso advogado, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o Amém, ele é o apóstolo da nossa confissão, ele é o braço do Senhor, ele é o autor e consumador da fé, ele é o princípio da criação de Deus, ele é o Filho amado, é o bendito e único potentado, ele é o renovo, ele é o pão da vida, ele é o autor da salvação, ele é o supremo pastor, ele é o Cristo de Deus, ele é a consolação de Israel, ele é a pedra de esquina, ele é o conselheiro, ele é o criador, ele é o sol nascente, ele é o libertador, ele é o desejado de todas as nações, ele é a porta, ele é o eleito de Deus, ele é o Pai eterno, ele é a testemunha fiel, ele é o primeiro e o último, ele é o primogênito, ele é o nosso precursor, ele é a glória do Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o Deus bendito, ele é o bom pastor, ele é o nosso guia, ele é o nosso grande sumo sacerdote, ele é o cabeça da igreja, ele é o herdeiro de tudo, ele é o santo servo, ele é o nosso Deus santo, ele é o santo de Israel, ele é a nossa salvação, ele é o nosso eu sou, ele é o nosso Emanuel, ele é a imagem de Deus, ele é o Jesus de Nazaré, ele é o juiz de Israel, ele é o nosso justo, ele é o nosso rei, ele é o rei do século, ele é o nosso rei dos judeus, ele é o nosso rei dos reis, ele é o nosso rei das nações, ele é o nosso legislador, ele é o nosso cordeiro, ele é o nosso cordeiro de Deus, ele é o nosso príncipe, ele é a nossa vida, ele é a luz do mundo, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor de todos, ele é o Senhor da glória, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor justiça nossa, ele é o homem de Deus, ele é o nosso mediador, ele é o mensageiro da aliança, ele é o nosso Messias, ele é o nosso Deus todo-poderoso, ele é o nosso poderoso, ele é a estrela da manhã, ele é o nosso Nazareno, ele é o nosso filho unigênito, ele é a nossa Páscoa, ele é o príncipe dos reis, ele é o príncipe da vida, ele é o nosso profeta, ele é o príncipe da paz, ele é o nosso redentor, ele é a ressurreição e a vida, ele é a nossa rocha, ele é a raiz de Davi, ele é a rosa de Saron, ele é a semente da mulher, ele é o nosso pastor e bispo das almas, ele é o filho de Davi, ele é o filho do homem, ele é o filho do Altíssimo, ele é o filho da justiça, ele é a verdadeira luz, ele é a videira verdadeira, ele é a nossa verdade, ele é o nosso testemunho, ele é a nossa palavra, ele é a palavra de Deus, ele é o nosso Deus eterno, ele é o Pai das luzes, aleluia, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o nosso Altíssimo e ele é a nossa força. Mas em Atos ele é operador de maravilha. Atos 1 ele fala maravilhosamente. Atos 2 ele batiza maravilhosamente. Atos 3 ele cura maravilhosamente. Em todo o livro de Atos ele é o nosso, aleluia, ele é o nosso Deus maravilhoso. O Espírito Santo que produz união fraternal. Ele produz destemor, ele produz perseverança e temor a Deus. Ele produz avivamento pessoal, ele produz avivamento coletivo. Ele produz os dons espirituais, ele produz os frutos do Espírito. Ele produz experiência radiante, ele produz atitude vitoriosa. Ele produz identidade cristã, ele produz irresistibilidade, ele comunica o amor de Deus, ele convence perfeitamente, ele opera na regeneração, ele testifica de Cristo, ele convence, ele convida, ele ensina, ele habita em nossa vida, ele penetra todas as coisas, ele compara as coisas espirituais, ele inspira, ele dá a palavra da sabedoria, ele dá a palavra da ciência, ele dá a fé, ele dá a operação de maravilhas, ele dá o discernimento do Espírito, ele dá a variedade de línguas, ele dá a profecia, ele dá a interpretação de línguas, ele fala, ele clama, ele testifica, ele intercede, fala e ouve e glorifica, ele impede, chama e traz a constituição, ele transforma, ele fortalece, ele dirige, ele atende, ele é fogo, ele é ousadia, ele é sabedoria, ele é fé, ele é poder, ele é alegria, ele é igreja, ele remove, ele reprova, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele, aleluia, instrui, ele consola, ele cria da vida, nomeia e comissiona, ele é soberano que se dispõe a tudo, ele é autor do novo nascimento, ele vivifica, ele tem vontade própria, ele se entristece, ele ama, ele é inteligente, conhecedor de tudo, ele é bom, ele revela, ele dá testemunho, ele revela o futuro, ele revela o caminho da piedade, ele guia toda a verdade, ele traz, aleluia,
à memória as palavras de Cristo. Ele dirige, aleluia, decisões da igreja. Ele santifica. Ali ele pode sofrer resistência. Ele nos dá uma nova criação. Ele nos faz andar em novidade de vida. Ele nos dá, aleluia, ressurreição espiritual. Ele nos reveste de um novo homem. Ele nos dá um novo coração. Ele nos dá um novo espírito. Ele nos liberta do pecado. Ele nos liberta da morte. Ele nos liberta de todas as tribulações. Ele nos liberta de toda, aleluia, iniquidade. Ele nos liberta de todo o mal. Ele nos liberta da destruição. Ele nos sustenta. Ele nos capacita, nos ajuda a orar. Ele qualifica. Ele é, aleluia, ele é a arma espiritual do crente. Ele proporciona esperança, ele permanece sempre com os santos, proporciona o amor de Deus, ele atua na natureza, ele é o agente divino. Ele dá aos homens tarefas específicas, interpreta Deus aos homens. Ele preserva o homem e a natureza. Ele é ali como o vento, ele é como a água, ele é como o ser, ele é como a pomba, ele é como o óleo e ele é como o fogo. Mas em Romanos, ele é nosso justificador. Em 1ª e 2ª Coríntios, ele é santificador. Em Gálatas, ele é libertador das maldições da lei. Ele se fez maldito no nosso lugar para que fossemos ser bendito aqui, aleluia. Porque a própria Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em Efésios, ele é a cabeça da igreja. Levanta-se o inferno, venha contra a igreja vencerá no poder daquele que é Cristo Jesus, o ressurreto. Mas em Filipenses, ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é o tesouro maior da nossa vida. Em Tessalonicenses, ele é o tesouro maior da nossa riqueza. Em Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não é Paulo, não é Tito, não é Timóteo, não é Barnabé, não é Apolo, aleluia, não é Tiago, é Jesus Cristo aqui, o único mediador entre Deus e os homens. Mas em Tito, ele é a graça de Deus manifestada. Em Filemão, ele é o amigo mais chegado do que um irmão. Em Hebreus, ele é apóstolo da nossa confissão. Em Tiago, ele é médico dos médicos. Em Pedro, é pastor com coroa de glória. Em João, ele é o amor. Em Judas, ele é o Senhor que estará voltando com milhares dos seus santos. Mas em Apocalipse está escrito que na primeira vinda ele veio como cordeiro mudo para morrer. Veio na primeira, porque na segunda ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele foi açoitado com varas, mas na segunda virá ranger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele foi montado no jumentinho e o povo disse Hosana, mas na segunda não tem jumento na história. O nosso Deus virá montado num cavalo branco, vestido de uma veste salpicada de sangue, e na tua coxa está escrito que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.